Muito bem, então é isso. Boa noite, Luciana. Boa noite, Neide, Andréia, a missionária, esqueci seu nome. Léo, né? Leonídia, tá bom. Priscila, Gui, que bom poder estar aqui junto com vocês, viu? Fico muito feliz. Bom, gente, o pessoal já sabe, né? Quem já participa das aulas aqui comigo, sabe que eu sempre gosto de começar a nossa aula pedindo para fazer 3 respirações profundas, porque ativa o nosso sistema parasimpático, tá? E aí ajuda a gente a se conectar melhor com a mensagem que a gente vai receber, tá bom? Então vamos lá. Você puxa pelo nariz e solta devagarinho pela boca. Mais uma vez. Solta. Pela última vez. É isso aí. Sim, hoje é a primeira vez da Priscila. Então, assim, alguns aqui já, a Neide, né, a Andréia, a Anaí, ela já estão acostumadas. Eu sempre gosto de começar a aula com essa respiração, porque foi como eu falei, isso ativa o nosso sistema parasimpático, a gente acalma, se desliga um pouco e consegue se conectar melhor com a mensagem que a gente vai ouvir, tá bom? Então é isso, gente. Eu quero dar boas-vindas a todos os que estão aqui, né, que nunca tiveram na aula aqui. Eu fico muito feliz com o interesse de vocês. E eu quero convidar vocês hoje para vocês entrarem aqui nesse encontro, trazendo a parte mais sincera de você. Sabe aquela parte que nem sempre a gente mostra, que muitas vezes a gente julga ou esconde, ou a gente tenta consertar porque a gente acha que não está legal? É com essa parte que eu quero que você entre aqui. Não é só com a sua parte legal, né, prestativa, sabe? Aquela parte incrível sua. Não. Aquela julgadora mesmo, aquela parte sua que você também esconde, deixa ela presente também aqui na aula de hoje. Por quê? Porque o tema da nossa aula é esse: me curar de mim. Essa expressão, ela fala sobre o que talvez seja mais difícil, mas também mais bonito durante uma jornada terapêutica, que é você deixar de tentar mudar o outro e olhar para dentro de si. Porque é muito fácil a gente olhar e julgar a outra pessoa, né? Mas quando se trata da gente, é bem mais difícil. Então, eu vou colocar aqui para vocês escutarem, vou compartilhar aqui na tela a letra de uma música, para vocês ouvirem, que a nossa aula vai ser baseada nessa música, tá bom? E aí vocês, assim, quando vocês estiverem ouvindo a música, respirem, tá? Vão respirando, deixa as palavras dessa música entrar dentro de você como se você estivesse olhando para um espelho. Só ouve, tá? Não ouve ela como uma música, não, mas como uma conversa com a sua alma, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. E aí vocês vão dizer se vocês estão vendo aí a tela. Tá dando para ver? Uma tela preta? Sinaliza aí para mim. Tá, né? Então tá bom. Aí eu quero que vocês escutem, tá? Vamos lá. Sou a maldade. Tá? Peraí, porque tá no YouTube, tá, gente? Para ver se não vai vir comercial, né? Aí. Foi a conexão que ficou lenta. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina
e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, 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 despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim. Obrigada. É isso. Boa, né? Ela é muito linda e muito forte, isso mesmo. Gente, como eu falei, eu queria que vocês ouvissem essa música com a alma de vocês, não só com o lado bom de vocês, né? Então, eu queria que alguns de vocês pudessem expressar aqui para mim o que foi que você sentiu. Não precisa interpretar, é só dizer o que sentiu mesmo. O que essa música despertou em você? Qual parte sua você se reconheceu nela? Podem ficar à vontade, é só levantar a mãozinha aí a gente abre o microfone e pode se expressar, tá bom? Eu quero muito poder ouvir vocês. Não tocou ninguém? Pode falar, João. Boa noite. Boa noite. Nossa, essa música é muito, muito linda. E muito forte mesmo, né? E o que você falou no início é muito verdade também. Que a gente não é
só luz ou só sombra, né? A gente é a mistura dos dois. E, bom, essa música me lembrou um episódio desse ano ainda, foi um pouco mais pro início do ano, em que eu fui visitar uma amiga no Rio, e a gente saiu junto e tudo mais, foi num show, num evento. E é isso, eu admiro muito ela, assim, gosto muito dela, né? Tenho um sentimento de gostar dela, mas muitas coisas mudaram desde então. Mas o que eu senti, assim, na hora foi que eu sabia que eu tinha algumas questões minhas que eu não tava muito a fim de mostrar, assim, sabe? Num primeiro encontro, assim, né? Eu posso dizer. Que eu fiquei meio que lutando comigo mesmo, sabe? E aí não... Acho que não me permiti ser eu de uma forma integral. E apesar de eu saber que ela iria entender e acolher eu da forma que sou. E aí foi isso, me lembrou esse episódio. Acabou que no final a gente conversou, eu expus assim meus sentimentos, né? Me tornei vulnerável ali. E Uhum. foi muito massa assim essa troca, mas a gente deu uma afastada, mas é isso, né? As coisas acontecem da forma que tem que acontecer. É isso aí. E normalmente a gente quer mostrar o belo, né? A nossa parte boa e esconder a nossa sombra. E essa música deixa isso bem claro, né? Traz pra gente que a gente também não tem um lado tão legal assim. Quem nunca? A Luciana quer falar agora? Fica à vontade. É só abrir o seu som, tá, Lu? Obrigada, viu, João? Luciana, pode abrir seu som e falar. Isso. Não está aparecendo aqui pra gente, Lu. Vou fazer assim, ó, eu vou dar a oportunidade para a Jaqueline, que também está com a mão levantada, e depois dela você tenta de novo, tá bom? Pode falar, Jaqueline, Jaque. Oi, Oi, boa noite. boa noite. Não, com essa música era uma coisa que a gente não percebe e a gente acaba escondendo, até algo que tu falou agora, né? A gente sempre mostra o belo, não mostra o bonito, o que tem lá de feio atrás da gente. Que todos nós temos um lado bonzinho e um lado não. E a gente tem aquela ilusão que a vida é sempre bela e feliz a todo momento, e não é. Eu acho que essa música traduz um pouco isso também, como tem um livro que fala muito sobre isso. É isso aí. Obrigada, Jaque. Pode falar Ah, agora, Luciana. Não, foi um feliz encontro, porque eu estou nessa caminhada de me curar de mim, né? De olhar para todas as minhas facetas. Então a música falou bem fundo na minha alma. Que legal. Que legal, eu fico muito feliz. Alguém mais quer expressar? Obrigada, Lu. Alguém mais quer expressar o que essa música despertou em você? Em que parte você se reconheceu nela? Pode ficar à vontade, tá, gente? Bom, então vamos lá. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, essa frase, sou má, sou mentirosa, invejosa e vaidosa, né? Ela me atravessou, essa frase. Não porque eu quisesse negar essa parte minha, não, mas porque eu reconheci o meu lado ruim também, né? Eu reconheci que por trás de estar buscando ser uma pessoa boa, uma pessoa calma, compreensiva, que normalmente eu sou, mas também existe aquela parte minha que sente raiva, aquela parte minha que julga o outro, sabe aquela parte que às vezes a gente, quando vê, está se competindo com o outro, que quer estar sempre certa, que quer ter razão? Despertou em mim isso, eu olhar e reconhecer esse meu lado também, né? E está tudo bem, né? Não existe nada de mal a gente também reconhecer que a gente tem o nosso lado sombra, né? Porque
O processo de cura, ele começa exatamente quando a gente para de fugir. Aí começa o nosso processo de cura. Porque a gente aprende a vida inteira a mostrar só o lado bonito da gente, né? É isso que a gente aprende, principalmente desde criança. Quanto nós ouvimos os nossos pais, né? Assim, vai na casa dos outros, não pede nada. Eu, pelo menos, ouvia muito isso. Na hora que começar a mexer nas panelas, você já sai fora. Então, eu tinha que me mostrar educada, né? E a gente vai aprendendo isso desde cedo, sabe? A gente vai aprendendo a controlar o que os outros pensam, principalmente sobre a gente, né? A esconder o que é feio, né? O que é pequeno. E, na verdade, a gente está escondendo dos outros o que é humano na gente, né? Porque a sombra é aquilo que a gente esconde, só que ela não desaparece. Ela está ali, né? E ela se torna silenciosa. E aí ela começa a dominar a gente por dentro. Vai se infiltrando nas relações, nos nossos pensamentos, muitas vezes, né? Quem nunca julgou alguém, quem nunca xingou alguém em pensamento, quem nunca teve uma reação assim ruim, que às vezes não conseguiu se controlar e quando viu... Quer ver um exemplo grande? No trânsito, né? Eu vivo dirigindo, de vez em quando eu dou conta, eu xinguei. E é o meu lado feio, né, gente? Quem não tem o seu lado sombra? Então é isso. Mas o fato de eu esconder isso não quer dizer que ele não exista dentro de mim, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente explode por coisas pequenas ou até se fecha, quando, na verdade, a gente deveria se abrir. Então, não é sobre o outro, é sobre as nossas partes que ainda não foram acolhidas. E aí a gente tenta esconder, né, dos outros. Porque o autoconhecimento, o verdadeiro autoconhecimento, ele dói. Quando você começa a reconhecer que você tem o lado bom, mas que começa a ver os seus lados ruins, ele dói, sim, né? Porque a gente... ele exige que a gente olhe não é só para o nosso lado bonito, mas também para o nosso lado ruim. A gente começa a reconhecer a hipocrisia, muitas vezes escondida atrás de uma bondade, né? Às vezes a gente vê as pessoas fazem um ato de bondade, de distribuir alimento, por exemplo, mas faz um vídeo para mostrar. Isso é hipocrisia, gente. É o nosso lado hipócrita, né? Que a gente está tentando esconder. Então, a gente dói porque a gente é muito difícil admitir que por trás da necessidade, às vezes, de agradar, a gente mora dentro da gente o medo mesmo de ser rejeitado. É isso que a gente está escondendo. Por trás da exigência, às vezes, a gente exige muita perfeição da nossa parte, mas, na verdade, é só um medo escondido ali, é o medo de você não ser suficiente, do que os outros vão pensar de você. Por trás de uma raiva, às vezes, você está escondendo uma dor profunda e antiga de quando você era criança e que não era vista. E, às vezes, no momento que nem era para tanto, você explode com raiva, né? Então, às vezes, foi algo que ficou adormecido e escondido lá atrás. E perceber isso tudo não é fraqueza, é coragem. É coragem, porque não é fácil, né? Quantas vezes você já disse assim na vida, ou a grande maioria falar, eu seria muito mais feliz se o outro mudasse. Eu seria muito mais feliz se meu marido ele fosse diferente. Ou eu seria muito mais feliz se minha mãe me entendesse. Ou se meu chefe fosse uma pessoa mais justa. Ou se o mundo fosse mais leve. Então, está vendo que a gente já está sempre colocando no outro a nossa mudança? Né? Então, o que a música nos lembra é que a maior armadilha é essa, é achar que a dor que a gente sente tem dono. Tem dono, mas ela vem de fora, né? Do outro. Só que não. A dor, ela se manifesta por dentro, porque dentro de mim existe uma pessoa vulnerável, né? Um ponto meu vulnerável e que foi tocado. E quando toca esse ponto vulnerável nossa, aí dói ouvir
Quem gosta, às vezes, quando a gente tem uma má reação e que alguém aponta o dedo e fala alguma coisa da gente? Não é confortável. Eu, pelo menos, não gosto. Mas, na verdade, ali é o nosso ponto vulnerável que foi tocado. E é por isso que dói na gente quando alguém fala alguma coisa, né? Então, a gente não tem controle sobre o outro, sabe? Só que a gente tem responsabilidade sobre o que o outro desperta na gente. Então, esse é o ponto mais libertador, mas também é o mais difícil da cura. É perceber que ninguém tem o poder de me ferir, só de mostrar aonde eu preciso me curar. A gente, né, a gente só se fere com o que o outro fez, com o que o outro disse, porque, na verdade, tocou no nosso ponto vulnerável. Né? E quando você reconhece isso, aí você vê que a pessoa ela não tem o poder sobre você. Então, quando eu digo me curar de mim, eu estou dizendo que eu quero me libertar dos meus próprios padrões, das histórias ruins que talvez eu repita, daqueles papéis que eu insisto em representar e que, na verdade, não sou eu. Né? Então, isso é me curar de mim. É deixar de ser refém daquela menina ferida que buscava a aprovação e por isso era boazinha, né? Porque tinha que agradar todo mundo tinha que falar como a sua filha é educada, Dona Lourdes. Dona Lourdes era minha mãe. E era aquela menina que procurava a aprovação, era sempre muito bem comportada, muito bem educada, porque ela queria aprovação para não ser rejeitada. Né? É deixar de culpar o outro por uma ausência que às vezes é só minha, sabe? É parar de lutar contra o espelho e se ver mais com verdade. Não é ficar vendo só as suas qualidades, mas é reconhecer também os seus defeitos. A música diz assim: dói, 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 despir-se assim. E dói mesmo, né? Porque de se despir é perder o controle da sua imagem. E é você poder se permitir você ser vista por algo, por algo seu que ainda está em processo. É admitir que você não é só luz, mas é também confusão, você também é medo, você também é ego, você é carência, né? Você é tudo isso. Sabe, a nossa alma, ela não busca a perfeição. O que ela busca é inteireza. E ser inteiro é isso. É abraçar o que é belo, mas também o que é contraditório. É abraçar o amor, mas ainda assim entender a dor. Né? Porque enquanto a gente fica nessa luta de querer ser perfeito, a gente vai estar sempre dividido. A gente não é inteiro. Mas quando você se aceita, tanto com suas qualidades como com as suas sombras, você está se aceitando humana. E aí, nesse momento, você se torna inteiro. E é dessa inteireza que nasce o amor verdadeiro, tanto por si mesmo como pelos outros, né? Porque muitas vezes quando você acolhe as suas sombras, você consegue entender que o outro também tem as sombras dele. E às vezes o que o outro fez foi só um lado ruim dele, ele não é daquele jeito. Assim como você também não é, por exemplo, num rompante de raiva. Aquilo foi só uma sombra sua. E o outro também é assim. Então, é nesse sentido que nasce o amor verdadeiro, porque você se acolhe, você se aceita do jeito que você é, mas também você consegue ter amor pelo outro, porque você entende que o outro também tem sombras, né? Só quem quem acolhe a sua sombra é que consegue ter compaixão pela sombra do outro, porque você também entende que aquela pessoa ela não tem só qualidade, né? A gente passa tanto tempo, às vezes, tentando consertar o outro, mudar o outro, provar o outro, né? Só que o caminho da cura, gente, não tem nada a ver com o outro. É um caminho silencioso. É aqui, ó, aqui dentro, entre mim e eu mesma. Não tem nada a ver com o outro, sabe? Esse é o caminho da cura. É quando, no meio talvez de uma confusão mental, de muitos problemas, quando parece que você já não vai mais aguentar, você para, respira e diz: ok, tudo bem, isso também faz parte de mim. E eu sou assim também, confusa, perdida, mas eu me escolho me amar. Eu escolho me amar. E aí
você consegue acalmar, né? Então, hoje, né, durante essa aula, eu quero que vocês entendam esse convite. É parar de tentar se curar do mundo, mas começar a curar a si próprio. Esquece o outro, olha para si. Porque quando eu me curo de mim, eu me liberto do controle, né? Eu me reconcilio com a minha humanidade. Eu consigo voltar para casa, que está aqui, ó, no meu coração. Aqui é a minha casa, o meu coração. Então, eu quero convidar você para olhar para dentro, a respirar fundo e deixar que essas palavras elas encontrem um espaço aí dentro de você. Eu quero propor um exercício para vocês. Se alguém quiser responder por meio de escrever, tudo bem. Se não, apenas se conecte com a pergunta e deixa vir a resposta, tá bom? Respira fundo por um instante e pergunte a si mesmo. Aí, quem quiser, se pergunta e responde aí. Ou apenas responde mentalmente. Qual é a parte de mim que eu ainda tenho medo de me olhar, de olhar? Qual é a parte de mim que eu tenho medo de olhar? Faça essa pergunta para você. Ou faça uma outra pergunta também. Qual é o comportamento em mim que eu costumo justificar? Só que eu sei que está me afastando da minha verdade. Qual é o seu comportamento que você sempre tenta justificar? Consegue identificar ele? Em que situações você culpa alguém por algo que é seu? Pensa. Em que situações você culpa o outro por algo que é seu? Então, escreve a resposta a essas perguntas ou mentaliza, né? Eu coloco, ô, João, eu posso colocar lá no grupo, tá bom? Vou colocar lá no grupo para todo mundo. Então, mentaliza com sinceridade as suas respostas, depois você coloca a mão no seu coração e repete. Mentalmente pode ser. Ou, se quiser repetir, se você estiver aí sozinho, não tem problema. Mesmo com tudo isso, eu me aceito em processo e eu me permito me curar de mim. Como você se sente? É bom? É, né? Bom, eu quero que você respire profundamente quando fizer isso, e é como se você estivesse diante de um espelho, sabe? Eu vou convidar todos vocês aqui, o pessoal que já participa comigo mais tempo, eles sabem que eu sempre gosto de fazer uma meditação no final, tá? Da live. Então, eu quero convidar vocês para fazerem essa meditação junto comigo. É uma meditação de encerramento, tá? Então, estejam todos em uma posição confortável, coluna ereta, mãos nas coxas, pés no chão, para que você possa relaxar. Se ajeita aí na sua cadeira, na sua poltrona, onde você estiver. Feche seus olhos, respire profundamente, puxa pelo nariz, vai soltando levemente pela boca. Respire mais uma vez, vai soltando levemente pela boca, vai soltando seu ombro, sua testa, vai se sentindo relaxado. Solta a língua que está presa aí no céu da sua boca, solta a sua testa. Muito bem. E imagine-se agora diante de um espelho. Comece a imaginar você diante de um espelho. Nesse espelho não aparece a sua imagem física, mas todas as partes de você. Aparece você, a pessoa forte. Aparece você, a pessoa frágil.
aparece também a sua parte irritada, a sua parte carente, aquela sua parte que julga todo mundo, mas também aquela sua parte que ama. Inspire e diga mentalmente para você nesse espelho: eu vejo você, eu aceito você, eu acolho você. Imagine uma luz suave. Eu não sei qual é a cor dessa luz, você sabe. Talvez ela seja rosa, dourada, branca. Eu não sei. Mas essa luz, ela começa a envolver todo o seu corpo. Essa luz representa o seu amor por si mesmo. Um amor que não exige perfeição e que exige apenas presença. Agora, visualize todas as partes de você se aproximando de você. Aquela sua parte mentirosa, a que tem medo, a que compete, a que sente vergonha, e dê um abraço em cada uma delas. E diga assim: todos vocês fazem parte de mim. Juntas nós estamos nos curando. Respire fundo, sinta o seu corpo leve, sinta o seu coração se abrindo para um novo ciclo, um ciclo de amor, de consciência. E quando você se sentir bem, bem levemente, você vai trazendo a sua atenção de volta para o seu corpo, bem lentamente, e finalize dizendo assim para você: hoje eu começo mais uma vez a me curar de mim. É isso aí. A cura, ela não é um destino, ela é só um movimento. Pode ir voltando, abrindo seus olhos. Alguém quer compartilhar como se sentiu? Como foi para você participar da meditação? Conseguiu se visualizar diante desse espelho? Abraçou suas partes ruins, a sua parte mentirosa, a egoísta, aquela que julga? Como foi? É bom, né? Pode falar, João. Nossa, que curioso essa dinâmica do espelho. Eu não sei se você conhece, Angélica, mas existe. É tipo. Você conhece o Tzolk'in? É tipo Não. um calendário, só que da cultura maia. Eles usam o calendário maia que é regido pelos ciclos da lua, né? E chamam de o tempo natural. Enfim, cada dia tem uma energia, tem um tom e um tom, uma energia e um tom. Hoje é o Yin, né? Que é a junção dessas duas coisas, né? Uma energia e um tom, formam um Yin. Hoje é o Yin do espelho planetário, que fala sobre isso, sobre a ordem, né? A refletir sobre o que a gente quer organizar na nossa vida, que tipo de cura a gente quer manifestar, né? E, bom, achei muito curioso, achei muito legal essa dinâmica e também achei muito bonito o que você falou no final, de a cura não ser um destino, ser um movimento. Eu consegui me ver como se fosse numa sala de espelho, sabe? Com vários reflexos meus, com diferentes aspectos, arquétipos, e conseguir fazer as pazes comigo. Acho que isso é muito importante, muito bonito. Gratidão. Eu que agradeço. Nossa, muito bom ouvir isso. Alguém mais quer falar como se sentiu, gente? Fica à vontade. É só abrir aí levanta a mãozinha, abre o microfone. Assim, eu gosto muito de meditação, sabe? Eu viajo legal, eu me entrego, né? Me acalma muito, né? Eu tenho até um programa, né? Onde eu disponibilizo meditações para as pessoas, sempre com temas diferentes. E eu gosto muito, muito, porque é realmente transformador.
né? Então, eu sempre já tenho o costume mesmo de finalizar a aula sempre com uma meditação guiada, né? Sempre voltada para o tema da aula. Então, é como eu falei, a cura, ela não é um destino, né? Mas ela é um movimento. E cada vez que você se olha com honestidade, mas também com ternura, você vai dando um passo em direção à sua verdade, né? Porque não existe uma cura sem coragem, e não existe coragem sem amor. A gente não pode estar se cobrando o tempo todo, achando que, sabe, sendo duro com a gente, porque a gente retrocede muitas vezes, né? A cura é durante um período. Por isso que eu falo, ela está sempre em movimento. A cada dia que passa, a gente vai tentando ser uma pessoa melhor. Então, hoje, celebre, porque escolher se curar de si mesmo é um dos atos mais bonitos que uma alma ela pode fazer por si. É isso, gente. Eu não costumo fazer aulas muito demoradas, né? Apesar de que hoje acho que foi o tempo necessário. Aqueles que puderem abrir a câmera para eu poder tirar um print aqui da tela e poder aparecer vocês, e depois eu vou colocar nas redes sociais esse print, e aí vou marcar, e quem quiser também marcar, depois repostar, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Quem mais pode abrir aí? Adriana, só para a gente fazer aí o print. Deixa eu colocar aqui. Muito bem, salvou. Gente, muito obrigada. Fica à vontade, né? Ó, o João colocou aqui para gente. Deixa eu só ver aqui. Ó. À medida que a paz interior aumenta, os problemas externos desaparecem. E à medida que a verdade permeia a mente, a harmonia reorganiza a vida. Paul Brunton. Muito lindo. É isso aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? O mês que vem temos nova aula. Para o pessoal que está novo aí no grupo, toda segunda-feira eu costumo colocar uma mensagem de incentivo para uma reflexão para a semana, tá? Eu sempre coloco também o link das aulas, das lives, que toda terça-feira ao meio-dia eu tenho live, né? Pelo Instagram e pelo YouTube, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo com a presença de todos vocês. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Obrigadão, gente. Só interromper aqui.